Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso terceiro vídeo sobre o assunto do céu. E agradecemos a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que Ele nos dá de podermos assim compartilhar com vocês estes ensinamentos, que com certeza são muito valiosos e nos fazem pensar realmente como está a nossa vida diante do Senhor. Ainda mais com o tema, o título desse terceiro vídeo, que fala justamente sobre a questão: será que todos vão para o céu? Então, meus amados irmãos, antes de começarmos o vídeo, não deixe de curtir, compartilhe para os seus contatos e juntos possamos assim estar propagando a palavra do Senhor onde quer que possa alcançar esta mensagem, tá bom? Nós vamos começar então, irmãos, ali falando sobre a terceira parte. Iremos todos para o céu? É a pergunta maior que precisamos responder. Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus disse: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E Jesus vai frisar o seguinte: e são muitos os que entram por ela. Isso no caminho espaçoso, que leva à perdição. No 14, Jesus já fala assim, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E Jesus frisa: e são poucos os que o encontram. Que coisa interessante, irmãos. Mas vamos voltar um pouquinho. Nos estudos anteriores, nós aprendemos verdades preciosas sobre o céu, falamos coisas maravilhosas, novas para muitos. No primeiro vídeo, nós vimos, irmãos, que as nossas ideias sobre o céu, elas influenciam a maneira como nós vivemos aqui no presente momento, como nós vivemos nesse mundo, como vivemos para Deus, como nos comportamos na igreja. Quando a nossa mente, irmãos, está fixada lá nas coisas do alto, nós encontramos esperança, encontramos propósito, encontramos motivação, uma motivação para podermos viver cada dia mais em santidade, além de nos depararmos ali com o fato de que o céu é um lugar físico, conforme nós aprendemos, quebrando o paradigma de muitas pessoas. No segundo vídeo, nós aprendemos a usar a nossa imaginação ali de forma bíblica, olhando para a palavra do Senhor, irmãos. Nós descobrimos que o céu ele não é um conceito vago, abstrato, subjetivo, simbólico. Pelo contrário, o céu é um lugar real. O céu é um lugar preparado por Deus, cheio de beleza, propósito, comunhão, objetivo, finalidades como um todo. Olhando então para a palavra de Deus, irmãos, as metáforas usadas, as promessas que ela nos apresenta, nós podemos se alimentar a nossa esperança usando a nossa imaginação. Mas não é qualquer tipo de imaginação, é uma imaginação fundamentada na verdade. Tudo bem? Hoje, irmãos, falaremos sobre a questão se todas as pessoas vão para o céu. Será que o céu é o destino eterno de todas as pessoas? Por que é necessário que a gente fale sobre esse vídeo, irmãos? Porque esse é um pensamento comum. E por mais que essa pergunta pareça simples, ela traz sobre nós implicações eternas, tanto no presente quanto no futuro. Quando a gente observa, irmãos, a nossa cultura, todas as pessoas, elas acham que vão para um lugar melhor, que vão para o céu. Mas a questão é: será que isso é verdade? Olhando para a palavra de Deus, isso é um fato? Então, veremos que o céu não é o destino padrão da humanidade, meus irmãos. Pelo contrário, segundo a própria palavra de Deus, segundo a Bíblia, irmãos, nós vamos observar que apenas aqueles que foram redimidos por Cristo têm esse destino.
usufruirão desse destino glorioso que é garantido pelas Escrituras. Aprenderemos, irmãos, que precisamos refletir sobre essa questão com seriedade e sobriedade. Qual é o destino verdadeiro do ser humano, do homem sem Deus? Como é que nós podemos ter certeza, meus irmãos, que nós vamos ir para o céu? Qual é o nosso papel como igreja também diante dessa realidade? O que nós temos que fazer, como temos que agir, irmãos, diante disso tudo? Temos que entender o seguinte, que é um erro comum e é um erro muito perigoso o pensamento das pessoas quando elas acreditam que ao morrer todos vão para um lugar melhor. Não é um pensamento correto esse. Você observa muitas vezes frases como ele está agora num lugar melhor. Essas frases, irmãos, elas são ditas até mesmo por pessoas incrédulas. Mas essa não é a visão que a Bíblia nos dá, não é a visão que a Bíblia coloca sobre nós. E essa visão de que todo mundo vai para um lugar melhor coloca muita gente sob o risco de condenação, porque eles estão baseando-se em uma falsa segurança, uma falsa esperança. Mas o que a Bíblia, então, ela vai me falar sobre o destino eterno? Quando você observa a palavra de Deus, você entende uma coisa, que a humanidade está separada de Deus justamente por causa do pecado. O apóstolo Paulo fala em Romanos 3:23, ele deixa bem claro, todos pecaram. Em Efésios capítulo 2, ele vai falar o seguinte, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e éramos por natureza filhos da ira. Então veja, irmãos, por esses textos, que o destino natural do homem é o juízo, não é o céu. Observamos a palavra de Deus nos ensinando, meus amados irmãos, que o inferno é o destino padrão. Todos nascem caminhando para lá. Não é o céu o lugar padrão do homem. Inclusive Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outra coisa na palavra de Deus. Quando você olha lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, ele fala sobre perecer no inferno. Em Lucas 16, falando do rico e do Lázaro, ele disse que o rico, quando acordou, ele estava onde? Lá no inferno. Em Apocalipse capítulo 20, nós observamos escrito, aquele cujo nome não foi achado no livro da vida, foi lançado aonde? No lago de fogo. Então há um juízo, há uma condenação onde muitos estarão indo para lá. Irmãos, isso não é falta de amor, mas é a justiça divina sendo apresentada. Não somos boas pessoas, não são as boas pessoas que vão para o céu, irmãos, são aqueles que se revestiram de Cristo. Nós somos pecadores que precisam de salvação e somente Jesus Cristo é quem pode nos proporcionar isso. E é por isso, irmãos, que somente os redimidos vão para o céu. Somente aqueles que estão em Cristo usufruirão do gozo eterno no céu. Por quê? Porque a única entrada é por meio de Cristo. Ele mesmo fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Atos capítulo 4, versículo 12, nós observamos o apóstolo dizer que não há salvação em nenhum outro nome. Então observe, Cristo, irmãos, é a única porta, a única esperança. A salvação, ela é pela graça, a salvação não é por obras. Paulo deixa isso bem claro em Efésios capítulo 2, irmãos. Ele deixa bem claro dizendo que pela graça sois salvos. Então observa, não é nenhuma moralidade, não é nenhuma religião, não é nenhuma caridade, nada disso, irmãos, vai garantir a nossa entrada no céu. É por isso que é necessário um novo nascimento, esse mesmo novo nascimento que Jesus fala para Nicodemos em João, Evangelho de João capítulo 3, versículo 3. Outra coisa é sobre o nome no livro da vida. Lá em Lucas 10:20 é nos dito, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos aonde? Nos céus.
Meus amados irmãos, a certeza do céu, ela vem pela fé em Jesus, ela vem pela obra regeneradora do Espírito Santo. E somente os salvos realmente é que têm isso em suas vidas, usufruem dessa certeza. E diante disso tudo, irmãos, o que nós podemos aplicar para a igreja? Devemos então apresentar para a igreja e entender a urgência da evangelização. Por quê? Porque se o céu não é o destino padrão, não é o destino automático dos seres humanos, então a missão da igreja se torna ainda mais urgente, mais necessária. Inclusive Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículos 13 em diante, ele fala: como crerão se não houver quem pregue? De quem é esse papel, irmãos? De quem é o papel de pregar o Evangelho? Outra coisa é nós pararmos e observarmos a necessidade de uma autoverificação. Paulo fala em 2 Coríntios 13: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Irmãos, nem todo frequentador de igreja está salvo, isso é uma grande verdade. Jesus fala em Mateus capítulo 7: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Também, para podermos aplicar para a igreja, irmãos, o próprio consolo para os que já são salvos. Para aqueles que estão em Cristo, existe essa certeza, essa plena certeza de que o céu é o destino final. E isso, irmãos, traz a eles o quê? Traz a nós, no caso, paz, traz esperança, traz motivação para perseverarmos, como Paulo ensina em 2 Timóteo, capítulo 4. Então a pergunta para você é: você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Se você tem certeza, por quê? O que te dá essa certeza? O que realmente faz você pensar que você vai para o céu? Meus amados irmãos, encerrando esse vídeo, a mensagem é um alerta necessário para o mundo hoje. O céu não é o destino padrão da humanidade. Apenas aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, esses usufruirão ali da presença de Deus e da eternidade nos céus. Somente estes foram regenerados e justificados pela fé em Cristo. Somente estes herdarão a vida eterna. Esse ensino, irmãos, deve levar a gente a um profundo exame, um olhar introspectivo, um olhar pessoal, e clamar pela misericórdia divina, clamar para termos mais compromisso, ter a atitude de compromisso com essa missão de anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho com urgência, com amor. Por quê? Porque devemos tirar essa ideia da humanidade. Nem todos vão para o céu, irmãos. Apocalipse 21 nos ensina que somente entrarão os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E eu e você que está assistindo esse vídeo possamos ter essa certeza de que o nosso nome está lá escrito no livro do Cordeiro. Meus amados irmãos, mais uma vez obrigado pela sua atenção. Não esquece de compartilhar, de curtir esse vídeo, tá bom? Um grande abraço aí para os irmãos lá do grupo RH Teologia. Todos os dias ali temos compartilhado da palavra do Senhor. Que Deus abençoe ricamente. Até o próximo vídeo, com a sua permissão.